Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao nosso estudo da obra Paulo Estevão, na última semana, quando nós iniciamos, nós começamos aqui na introdução, né? Falta terminar e nós vamos começar aqui o capítulo 1, né? Coincidentemente, o dia que eu estou gravando não vai ao ar, vai ao ar na próxima quinta-feira. Estou gravando, hoje é domingo, dia 11 de agosto, hoje é dia dos pais. E, coincidentemente, o primeiro capítulo nós vamos começar a falar sobre um pai aqui, né? Mas isso são preliminarmente, né, para a gente contextualizar o que vai ser estudado hoje, mas a gente não vai conseguir terminar de contar a história desse pai tudo hoje, né? Porque os capítulos desse livro são capítulos longos, é um livro, como dissemos, muito rico, é muito mais do que um romance, muitos ensinamentos em cada entrelinha, cada situação aqui para que a gente reflita, né? Em nós mesmos, nos nossos sentimentos, nas nossas sensações, né? Se nós somos diferentes daqueles personagens, né? Desses que viveram aí há mais de 2000 anos atrás, né? Então é realmente um livro para que a gente reflita cada página, cada ensinamento, cada parágrafo até, né? Mas então, continuando aqui, olha, na introdução que o Emmanuel, ele a descreve como breve notícia, nós havíamos parado, né, no Emmanuel tentando mostrar para a gente muito mais da missão do Paulo, para a gente tentar compreender, né, que espírito é esse. E aí, olha, começa aqui, né? Olha, o convite ao ministério chega às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Então, a gente até chegou a ler essa parte, né? Que no caso de Paulo não foi um caso desse, ele não resistiu, ele percebeu de pronto o chamado para ele, né? Ora, Jesus não é um mestre de violências, e se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu o Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Né? Então, assim, Jesus nos chama o tempo todo. E quantas encarnações nós precisamos? Será que ainda hoje, né, estando aqui já na terceira revelação, significa que nós já passamos pelas outras duas e ainda estamos aqui como os trabalhadores da última hora? E será que isso a gente tem como dizer que nós já ouvimos o chamado de Jesus? Né? Nós não temos como garantir se nós já de fato ouvimos o chamado de Jesus, mas Paulo sim, né? Então, como que a gente pode ter uma noção se nós de fato atendemos o chamado de Jesus? Será que a gente tem feito sacrifício? Será que nós temos nos dedicado? Será que nós temos empreendido pelo menos um pouquinho da energia, do vigor, do desprendimento que o Paulo fez, né? Desprendeu, que ele doou de si na sua existência? E nós vamos ler a história aqui, né? Quanto tempo que vai durar esse estudo, mas enfim, né? Ele conseguiu em uma vida, como a gente acabou de ver aqui, olha, negar a si mesmo, arrepender-se, tomar a cruz e seguir o Cristo, né? E continua aqui. Entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites e encarceramentos, Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo, ao encontro do Mestre que se fizera ouvir nas encruzilhadas de sua vida.
Foi muito mais que um predestinado, foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. Isso é importantíssimo, né? Então, ainda que fosse um espírito preparado, certamente ele já tinha ali os valores necessários para conseguir atender ao chamado. Sim, era um valor já adquirido desse espírito, mas ainda assim ele trabalhou diariamente, né? Então ele trabalhou diariamente, olha, ele ouvia apelidos, xingamentos, zombarias, perseguições, desilusões, pedradas, açoites. Nós vamos ver aqui, antes dele escrever a sua primeira epístola, fundar a sua primeira igreja, foram mais ou menos ali cerca de 9 açoites, antes dele começar a digamos assim, propriamente dito, né, o que ficou registrado para a gente na forma das epístolas ali. Antes dele começar isso, olha, foram mais ou menos aí 9 açoites, fora pedradas, fora prisões, fora as desilusões, as zombarias, os xingamentos. Ou seja, antes dele começar, ele já sofreu ali pelo menos uns 9 açoites, né? Olha, então quer dizer, ele trabalhou arduamente, diariamente, ele não se deixou abater, ele não se deixou desanimar diante de todas essas dificuldades. O mestre chama-o de sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde: Senhor, que queres que eu faça? Então, Jesus, né, do alto da sua condição de pureza, ele chama e ele responde. Ele, num ato de submissão, ele simplesmente diz: Senhor, que queres que eu faça? Ele reconhece de pronto, né? Entre ele e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora, né? Em decênios, assim, décadas de luta redentora e constante. Demonstrá-lo para o exame do quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de irem ao encontro de Jesus, é nosso objetivo. Então, o objetivo da obra, Emmanuel está tentando colocar para a gente aqui, é tentar demonstrar toda essa transformação do Paulo, né, nesses decênios aí. Outra finalidade deste esforço humilde, né, deste livro, é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. Então, isso que a gente toma mais um ensinamento aqui para nós. Nós não evoluímos sozinhos. Se um espírito desse aporte, não conseguiria, não seria possível desempenhar tal missão sozinho. Imagine nós, né? Nós que gostamos tanto aí de nos afastarmos daqueles com os quais a gente não aceita, ou com que a gente tem alguma dificuldade, a gente tem uma tendência a querer se afastar, né? Pelo nosso orgulho. Então, esse é um aprendizado, nós não evoluímos sozinhos. Então, ele vai continuar, o Emmanuel vai continuar aqui o seu raciocínio nesse sentido de que sozinho, nem um espírito como Paulo conseguiria fazer alguma coisa. E olha só, sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. A vida de ambos, né, de Paulo e de Estevão, está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outras personagens dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou companhia de 12 auxiliares, a fim de empreender a renovação do mundo. Então, é tão forte essa ligação que, enquanto
o Paulo furioso, nós vamos ver isso com minúcias, com detalhes nesse livro belíssimo, né? Enquanto Saulo, né? Então vamos falar aqui certo, né? Ele não era Paulo. Enquanto Saulo estava ali furioso e batendo no Estevão, amarrado, né? Ali e como e totalmente numa posição pacífica, né, sem uma reação, sem uma demonstração de revolta, mas de compaixão, né, da altivez, não é altivez, não seria a palavra, das alturas da sua grandeza espiritual, ele não reagia de maneira nenhuma, quase que uma imitação, né, aliás, exemplo de Jesus, um comportamento muito semelhante ao comportamento de Jesus. E não é problema a gente falar, porque se Jesus é nosso modelo e guia, nós devemos nos esforçar por imitá-lo. Isso não significa que seremos iguais a ele. Então significa que alguns conseguem fazer parecido com Jesus, conseguem já imitar. Estevão foi um desses, com certeza. Ele conseguiu imitar ali durante a sua missão ali, né, o momento da sua... Eu não consigo nem colocar a palavra expiação aqui, porque não é o caso, é missão mesmo. Mas enquanto ele estava ali sendo foi, né, ele é colocado como o primeiro mártir do espiritismo, né? Enquanto ele estava sendo martirizado ali, certamente um espírito missionário veio ali sofrer a perseguição por amor a Jesus, né? Então ele imita a postura do Cristo, ele imita a postura do Cristo na hora de expirar, né? Na hora ali de dar o seu testemunho, essa é a palavra. Então, naquele momento que ele estava ali, né, dando o seu testemunho, e ele vê a fúria de Saulo, porque a gente vai ver nos livros a fúria que ele estava ali, né, e eu estou usando o termo fúria porque era como ele estava canalizando naquele momento, o vigor, né, aquele vigor todo. E Estevão diz assim: se você tem toda essa energia, agora imagine se você, quando você conhecer Jesus, ou se você, quando você conhecer Jesus, porque na verdade era tão certo para ele que todos, né, nenhuma ovelha se perderia. Então ele já tinha, o Estevão tinha dentro dele que chegaria um momento em que Saulo se defrontaria com Cristo, e imagine quando ele pudesse sentir mesmo todo aquele amor, toda aquela energia, toda aquela vibração positiva de Jesus, né? Quando ele conhecesse as luzes das verdades do Cristo, com qual energia que ele não as defenderia, né? Então ele coloca isso em palavras para o Saulo na hora que ele estava sendo ali açoitado também, né? Então, olha, aliás, continua Emmanuel, aliás, sem cooperação não poderia existir amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Porque o amor a gente vai entender como um sinônimo da caridade. A caridade seria essa cooperação, né? Um ajudando o outro, fazendo com que essa força de Deus, né, que é o amor em ação, equilibre o universo. Desde já, aqui o final, né, o último parágrafo dessa introdução, Emmanuel dá um recado aqui para os críticos. Desde já vejo os críticos consultando textos e combinando versículos para trazerem à tona os erros de nosso tentame singelo. E é verdade, porque a gente, quando vai tentar usar hoje, né? Hoje nós temos como recurso uma ferramenta poderosíssima, a internet. E é uma ferramenta maravilhosa, mas que a gente tem que ter bom senso e sabedoria para saber usar, porque tem de tudo ali. Nós espíritas, primeiro nós temos que conhecer a nossa doutrina. E como que a gente conhece
a nossa doutrina. A gente tem que ter as obras básicas como a nossa base. As obras básicas de Allan Kardec, elas têm que estar, principalmente o Livro dos Espíritos, ali ele tem que estar muito solidificado os conhecimentos para nós. Para quê? Porque quando a gente vai fazer uma busca, por exemplo, na internet, que é válido, a gente já saber filtrar o que a gente vai abraçar e o que a gente vai descartar. Então, quando a gente vai fazer buscas aqui a respeito de Públio Lentulus, por exemplo, no caso de há 2000 anos, né? O que a gente vê ali? A gente vê muita coisa, a gente vê informações trazidas por quem estudou a doutrina, estuda a doutrina, estudou e leu o livro e coloca lá as informações, historiadores, tem tudo isso. Mas tem também ali nas buscas a dúvida, né? Colocando que é um personagem, que trata-se de um personagem fictício de uma obra, de um romance, né? Olha, é tantas coisas que nunca existiu esse personagem, que nunca existiu essa pessoa, né? Então a gente tem que estar preparado, porque sempre vai vir algumas situações, né? Então por isso que ele está dizendo aqui, o Emmanuel está dando... já está falando aos críticos, né? Então os críticos sempre vão falar coisas ali que vão desacreditar e normalmente sem fundamento. As críticas destrutivas, a gente percebe que elas são vazias, elas são desprovidas de um estudo, de uma análise criteriosa, né? Então ele diz, Emmanuel, né? Desde já vejo os críticos consultando textos, né? Para dizer, olha, isso não existe, não está escrito. Combinando versículos, né? A letra que mata, combinando, né? Usando ali, pegando daqui, juntando com ali, ardilosamente para tentar chegar a um resultado que favoreça a sua própria intenção, né? Para trazerem à tona os erros do nosso tentame. Então, para querer, fazendo todas essas manobras, para tentar desacreditar este trabalho, né? Este trabalho do Emmanuel, né? Mas ele continua, agora ele vai falar, aos bem-intencionados agradecemos sinceramente por conhecer a nossa expressão de criatura falível, e aqui a humildade dele, né, de Emmanuel, criatura falível. Então aqui, gente, Emmanuel, né, Emmanuel é um espírito que puxa a vida, né? Está lá na pleiade dos espíritos superiores, trabalhando ao lado de Jesus para trazer a terceira revelação para nós, né? E se coloca aqui numa condição de falível, né? Então, declarando que este livro modesto foi grafado por um espírito para os que vivam em espírito. Então, o que ele está dizendo? Ele não está falando aqui para as razões, para as inteligências, né? Ele está falando de espírito para espírito. Tem coisas, nem tudo está registrado e comprovado na história, né? Ali, materialmente falando. E ao pedantismo dogmático ou literário de todos os tempos, recorreremos ao próprio Evangelho para repetir que, se a letra mata, o Espírito vivifica. E aonde está isso no Evangelho? O próprio Paulo nos ensina isso. É o próprio Paulo que dá esse ensinamento na sua segunda epístola aos Coríntios, né? Ali nos versículos de 3 a 6, o Paulo, ele nos dá esse ensino, né? De que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Oferecendo, pois, esse humilde trabalho aos nossos irmãos da terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido, e ele coloca, né, com iniciais em maiúscula, porque realmente são qualidades ali, né, do Paulo, que a gente tem que valorizar. Então, olha... Votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Trabalhar e sofrer, né? Estamos num mundo de expiações e provas, portanto, trabalhar e sofrer
é inerente às nossas existências, que saibamos nos inspirar nesse exemplo que foi Saulo, que se transformou em Paulo, para que nós também possamos nos transformar e saber trabalhar e sofrer como tem que ser por uma questão muito natural da nossa condição, né? Mas que seja feito isso da melhor forma possível. E assina Emmanuel Pedro Leopoldo, 8 de julho de 1941. E nós temos ainda 10 minutos e nós vamos começar aqui a fazer a leitura da primeira parte do livro, né? O capítulo 1, Corações Flagelados. Então aqui vai começar a contar a história de um pai. Nós vamos ver aqui de que pai se trata, né? Então, olha, Corações Flagelados. A manhã enfeitava-se de muita alegria e de sol, mas as ruas centrais de Corinto estavam quase desertas. No ar brincavam as mesmas brisas perfumadas que sopravam de longe. Entretanto, não se observava na fisionomia suntuosa das vias públicas o sorriso de suas crianças despreocupadas, nem o movimento habitual das liteiras de luxo em seu giro costumeiro. Então, essa história vai começar, a história começa aqui, né? Mostrando um cenário ali em Corinto. A cidade, reedificada por Júlio César, era a mais bela joia da velha Acaia. Então, a Acaia foi uma província uma província ali que naquela região da Grécia, né? E ele pegava ali uma parte da Grécia até umas partes de um território na época chamado de Tessália. Então, pensando no mapa da época, hoje seria, né, essa região aí da Acaia, que é Corinto, né? Seria uma unidade estado da Grécia. Então é como se fosse um estado, uma unidade estado do país Grécia, né? Então, era a mais bela joia da velha Acaia, servindo de capital à formosa província. Não se podia encontrar na sua intimidade o espírito helênico em sua pureza antiga, mesmo porque, depois de um século de lamentável abandono, após a destruição operada por Lúcio Múmio, restaurando-a, o grande imperador transformara Corinto em colônia importante de romanos, para onde acorrera grande número de libertos ansiosos de trabalho remunerador ou proprietários de promissoras fortunas. A estes associara-se vasta corrente de israelitas e considerável percentagem de filhos de outras raças que ali se aglomeravam, transformando a cidade em núcleo de convergência de todos os aventureiros do Oriente e do Ocidente. Sua cultura estava muito distante das realizações intelectuais do gosto grego mais eminente, misturando-se em suas praças os templos mais diversos. Obedecendo talvez essa heterogeneidade de sentimentos, Corinto tornara-se famosa pelas tradições de libertinagem da grande maioria dos seus habitantes. Então está falando da cidade, né? Antes de se tornar Corinto, ela era ali chamada de Acaia, né, naquela região, e foi ali, foi destruída, né, por Lúcio Múmio. E depois Júlio César a restaurou e ela virou ali uma cidade que congregava uma diversidade de pessoas. Tinha muitos judeus, tinha pessoas do Oriente, do Ocidente, vários libertos, tinha muitos israelitas, né? E aí, em razão dessa... Era uma cidade grande ali, então eles estavam ali... A gente percebe pela descrição aqui do Emmanuel que havia uma degradação moral entre eles ali, né?
Os romanos lá encontravam campo largo para suas paixões, entregando-se desvairadamente ao venenoso perfume desse jardim de flores exóticas, ao lado dos aspectos soberbos e das pedrarias rutilantes. O pântano das misérias morais exalava nauseante bafio. A tragédia foi sempre o preço doloroso dos prazeres fáceis. De quando em quando, os grandes escândalos reclamavam as grandes repressões. Nesse ano de 34, né, depois de Cristo, então isso se passa no ano de 34 depois de Cristo. Vamos lembrar que o Emmanuel está narrando, tá? Ele está narrando aqui. O Espírito Emmanuel narra ali em 1900 e alguma coisa, não me lembro aqui de que ano que é esse livro. Deixa eu ver. Não sei qual que é a primeira edição, 1941. Em 1941, Emmanuel, o Espírito, né, narra para Chico Xavier este livro, tá? E essa história ocorre no ano de 34 depois de Cristo. Lembrando que em 34 depois de Cristo, Emmanuel estava encarnado. Ele estava encarnado numa outra região ali de Roma, né? Como senador Públio Lentulus. Ele estava encarnado. Quando essa história se passa, Emmanuel estava encarnado. Ele não faz parte dessa história. Mas ele estava encarnado como senador Públio Lentulus. Ele desencarna ele desencarna, né, o Públio Lentulus em 79. Então ele estava ali vivendo, só que, né, a vida dele estava seguindo lá sem imaginar o que estava acontecendo do outro lado do mundo ali. Não tão longe, né? Mas enfim, tudo estava se desenrolando. Depois, ele em espírito, ele tem acesso, né? Os espíritos têm acesso a visitar épocas ali da história para narrar, né? Então é isso que ele está fazendo aqui. Ele, em espírito, ele volta ali a esse ano de 34, conhece toda essa história desses personagens e nos conta com essa minúcia de detalhes, né? Ai, será que vai dar tempo? Já faltam 3 minutos e eu não vou conseguir falar do pai aqui, gente. Vamos lá. Então, né, nesse ano de 34... a cidade em Pesa fora atormentada por violenta revolta dos escravos oprimidos. Então, o que acontece? Olha, eis porque nessa manhã, radiosa e alegre, os edifícios residenciais e as lojas do comércio apresentavam-se envolvidos em profundo silêncio, né? A cidade estava muito pacífica ali, porque haviam acontecido muitos crimes tenebrosos perpetrados na sombra, e o procônsul não hesitara ante a gravidade da situação, expedindo mensageiros oficiais, solicitara de Roma recursos precisos. Então estava tendo muita punição, né, ali nas ruas por causa de alguns alvoroços que estavam tendo ali. Então, por isso que a cidade estava tranquila, né? E ele vai começar a contar aqui a história de um homem idoso. Eu vou adiantar, não vai dar tempo de ler, mas eu vou, para não dizer que não falei nada, a gente vai começar, na verdade, a semana que vem. Como hoje é Dia dos Pais, vai contar a história do Yoshedeb, né? Jochedeb, que se escreve, que é um velho israelita. Ele era o pai de Abigail e Gesiel. Gesiel era o Estevão, né? Então a gente vai entender aqui o que aconteceu. Nessa época dessa invasão do Licínio Múmio, como a gente leu ali, né, na época da Acaia, muitas expropriações foram feitas. E expropriação, né, uma tomada indevida de bens ali. E esse senhor israelita, esse Yosedeb aqui, ele tinha ali as suas propriedades, ele tinha o seu dinheiro, ele tinha as suas posses que foram expropriadas e só sobrou uma pequena chácara que ele vivia com os filhos. Ele era viúvo, né? Então ele foi expropriado.
E vai acontecer uma situação com ele nessa manhã. Ele está andando ali pela cidade e ele vai cruzar com alguns patrícios, alguns tribunos, soldados romanos, né? E era uma situação tão terrível ali entre os romanos e os judeus, que até nesse encontro, né, de cruzar pela rua ali, a situação não era agradável, né? Mas isso a gente vai deixar para a semana que vem. Essa história desse pai a gente vai contar na próxima semana, né? Então eu agradeço a todos, espero que estejam conosco na próxima semana para que a gente ouça a história do pai da Abigail e do Gesiel ou Estevão. Muito obrigada, fiquem com Deus, uma boa semana a todos.